E aí, meus amigos torcedores, 19ª rodada de jogos do Brasileirão 2022 e o CAF Futebol vem passar aqui aqueles palpites top como de costume. Se liga que aqui o placar é nem toda a vida, né? Mas de vez em quando a gente crava alguns aí, beleza? Bora lá. Primeiro confronto aqui, São Paulo e Goiás, né? Vamos ver aqui a colocação dos dois pra gente poder dar o nosso palpite, beleza? O São Paulo é o 10º colocado nos últimos 5 jogos, 4 empates e 1 vitória. O Goiás é o 14º nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O São Paulo, nos últimos jogos, aí ele ganhou ou empatou e o Goiás perdeu. Eu vou de 2-0 para o São Paulo nesse confronto aqui. Botafogo e Atlético Paranaense. Vamos ver aqui, né? Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo é o 12º colocado nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. E o Atlético Paranaense é o 5º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu vou de Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, mesmo jogando fora de casa, 2-1 aqui nesse confronto, beleza? Avaí e Flamengo. Vamos ver qual é a colocação dos dois. O Avaí ele é o 13º colocado nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Flamengo é o 7º colocado nos últimos 5 jogos, vem muito bem, obrigado. Ele teve aí 4 vitórias e 1 derrota. Só que, meu amigo, o Avaí quando joga em casa, o bicho pega. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou de 1-0 para o Avaí nesse confronto aqui, ou empate. Pode ser um empate de 0-0, 1-1, não sei, mas pode ser que dê empate ou 1-0 para o Avaí nesse confronto aqui, beleza? Juventude e Ceará. Juventude e Ceará. Vamos lá. O Juventude na tabela ele é o 20º colocado nos últimos 5 jogos, 3 empates e 3 empates e 2 derrotas. O Ceará, ele é o 11º colocado nos últimos 5 jogos, ele teve aí 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Eu vou de Ceará 1-0 ou empate nesse confronto aqui, beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações, assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito, não esquece, beleza? Pra você ver todos os palpites, né? Você tem que vir até o final, mano, senão você não consegue fazer aquela aposta decente e ganhar aquela grana extra, né? Bora lá. Palmeiras e Inter. O Palmeiras é o primeiro colocado nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Internacional, ele é o 6º colocado nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias, né? Verdão joga no Allianz Parque. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras ou empate nesse confronto aqui, beleza? Pode dar Palmeiras ou empate. Flu e Red Bull Bragantino. O Flu é o 4º colocado nos últimos 5 jogos, vem muito bem, obrigado, com 4 vitórias e 1 empate. E o Red Bull Bragantino, ele é o 8º colocado nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Eu vou de Flu, né? Fluzão, joga em casa, o bicho vai pegar. E eu vou colocar 3-1 para o Flu nesse confronto aqui. Eu vou acreditar no Flu. Vai dar Flu, independente do placar aí, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, vai dar Fluzão. Beleza? Atlético Goianiense e América Mineiro. Vamos ver a colocação dos cabos aqui na tabela. Ambos estão na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, ele é o 18º colocado nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate.
O América Mineiro é o 17º colocado nos últimos 5 jogos, também 4 derrotas, só que teve uma vitória aí, né? Só, meu amigo, que o Goianiense joga em casa. Ambos estão lutando para sair da zona de rebaixamento, ganhando aí. Um dos dois pode sair sim, dependendo dos pessoais de cima, dependendo do resultado do pessoal de cima, né? Vamos lá. Eu vou de Atlético Goianiense, 1-0 aqui, ou empate nesse confronto aqui. Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro é o 3º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. O Corinthians é o 2º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Galo, que canta, joga em casa. E o Gavião joga fora. Então, meu amigo, o Galo pode comer o Gavião, né? Tudo pode acontecer. Então, bora lá. Eu vou de... O Atlético vem decepcionando aí, o Atlético Mineiro. Eu vou de 2-1 no Atlético nesse confronto aqui. Vai dar Atlético. Não tem empate nesse confronto não, vai dar Atlético. Se liga, não perde o foco. Bora lá para os próximos confrontos. Os últimos 2 confrontos aqui. Fortaleza e Santos. Fortaleza perdeu, o Santos ganhou, muito bem. Fortaleza, cada dia que passa, ele não tira o zóio da Série B. Eita, o bicho vai pegar. Esse jogo aqui, Fortaleza mesmo ganhando, né? Se você me acompanha nesse canal, já passei a tabela de classificação com resultado de jogo e tudo direitinho, bonitinho, completinho lá. Já falei que mesmo ganhando, ele continua na zona, viu? Mesmo ganhando. Joga em casa. Ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Precisa ganhar. Eu vou acreditar no Fortaleza. Vou colocar 2-1 nesse confronto aqui. Não tem empate não, vai dar Fortaleza. Se liga. Né? O Santos, ele é o 9º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Né? Ele ganhou o último jogo de 2-0 contra o Botafogo. Ele teve aí 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Vamos ver o que é que vai acontecer nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião, vai dar Fortaleza. Coritiba e Cuiabá. Coritiba e Cuiabá. Bora lá. O Coritiba é o 16º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, aliás, 1 empate e 1 vitória. E o Cuiabá está acima dele, é o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Coritiba perdeu, né? No último jogo. Cuiabá, se não me engano, perdeu também. Ai não, empatou com o Atlético Mineiro. 1-1. Quem perdeu foi o Coritiba pro Corinthians. Eu vou de Curitiba. Cidade boa, fria. 2-1 para o Curitiba nesse confronto aqui. Não vai ter empate não, vai ser vitória do Curitiba. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e se liga que aqui é com emoção. Não perde o foco. Não é inscrito, meu amigo ou minha amiga? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo desse canal. Em breve tem coisa nova aí, beleza? Estamos trabalhando para isso, vem coisa nova aí, eu posso garantir. Né? Já está meio caminho andado, então fica ligado, não perde o foco, beleza? Valeu, fica na paz, tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!